Eu pensei muito em como iniciar este vídeo, mas eu quero trazer aqui para vocês um esclarecimento acerca do celibato e da sexualidade, né? Uma visão bíblica do celibato que tem se confundido entre muitas pessoas. Quando Jesus introduz esse novo estado, né, esse dom do celibato, ele introduz no capítulo 19 de Mateus, no contexto da questão sobre o divórcio, em que os discípulos falam que tá difícil, né, que não convém ao homem se relacionar com mulher e tal, por causa do divórcio. Aí Jesus vai e diz, e apresenta essa nova condição, mas ele diz que isso não é dado a todos. E que condição seria essa? Muitas pessoas nos dias de hoje confundem os seus chamados com base nos seus próprios sentimentos e não no que a Bíblia diz. Por exemplo, muitas vezes alguém que se sente rejeitado, humilhado ou fora dos círculos sociais termina acreditando ser celibatário, por causa que não está chegando ninguém à vontade de Deus, ou por causa de um sinal que viu na internet, ou coisa do tipo. Só sendo que o sinal já foi dado nas Escrituras. O sinal para o celibato não é a ausência de desejo sexual nem relacional. O celibato nasce de uma profunda compreensão das Escrituras, principalmente da escatologia. E eu vou explicar para vocês o porquê. Jesus vai dizer: nem todos são aptos para esse ensinamento, mas nem todos são aptos para aceitar esse ensinamento, mas apenas a quem isso é dado. Porque há eunucos de nascença, há eunucos que homens fizeram tais, e há outros que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Em outras versões vai dizer que é por causa do amor ao reino dos céus. Quem é apto para aceitar isso, que aceite. Jesus aqui introduz esse novo estado. E eu quero falar com vocês acerca dele. O amor ao reino dos céus não pode ser a desesperança e a desilusão pessoal. Ah, já que ninguém chega, ninguém acontece nada, não sei o quê, então eu vou viver para a igreja. Não é isso. O amor ao reino dos céus é um amor que vem da compreensão da estrutura do reino de Deus. É um amor que vem dessa compreensão do que virá, do que será, e o amor pela mensagem do Evangelho. Você não se torna celibatário para viver uma vida de egoísmo e de ascetismo. Você se torna porque conhece o reino de Deus e sabe que o que tem lá é melhor e que você quer que essa questão invada a sua vida hoje. Tanto é que nas cartas de Paulo aos Coríntios, Paulo vai dizer que o homem solteiro, ou seja, aquele que optou pelo celibato, pode cuidar das coisas do Senhor. Ou seja, há um direcionamento para que quem tem esse chamado viva da obra de Deus, principalmente. Então não é para você ter o seu empreguinho de solidão e ficar nesse egoísmo e tal, não. É para você viver para Cristo, no ministério mesmo. É o meu ver, a minha opinião. Cuidar das coisas do Senhor, agradar a Deus na sua vida pessoal e na sua vida na igreja, digamos assim. Sendo que para mim essas duas coisas são sobrepostas, né? Estão unidas também. E aqui no capítulo 22, a resposta de Jesus aos saduceus, nós podemos entender porque algumas pessoas têm relação de amor ao reino dos céus mais do que outras, né? Mais do que outras, a ponto de decidir pelo celibato. No capítulo 22, versículo 29, Jesus vai dizer assim: o erro de vocês está no fato de não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem se casam nem se dão em casamento, mas são como os anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram o que Deus disse a Abraão: eu sou Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Basicamente, esse texto aqui, na versão que está no Evangelho de Lucas, vai dizer que eles não se casam e não se dão em casamento porque não podem mais morrer. Em outras palavras, a questão do casamento é que ele existe nesse mundo porque esse mundo aqui, ele é um mundo sujeito à entropia. E vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Se a gente for para o livro de Gênesis, na criação da mulher, você vai entender por que a mulher foi criada. A mulher foi criada para a glória de Deus, obviamente, porque Deus já tinha um plano. Mas um dos motivos desse plano é porque Deus projetou uma humanidade que pudesse sobreviver ao pecado, mesmo que fosse afetada por ele. Isso está também escrito de uma forma implícita no Evangelho, na Bíblia, né?
Gênesis vai ensinar que Deus criou Eva para Adão para que ele não se sentisse só. Ou seja, Deus previu a solidão de Adão que poderia acontecer e que acontece nas nossas vidas. Então, quando Jesus diz que na eternidade as pessoas não vão se casar porque não poderão mais morrer, né, como um dos argumentos, ele está dizendo que a entropia foi resolvida. Então não há necessidade mais. Porque no céu nós não precisamos mais de exclusividade ou de posse para nos sentirmos protegidos contra a solidão ou contra as coisas que acontecem na vida, contra a morte, contra o desemprego, contra o luto, ou contra o próprio desejo de ter ou não ter as coisas, porque tudo será preenchido pelo poder de Deus. Então, quando um indivíduo compreende isso e ama esse reino dos céus, ele pode estar sendo direcionado por Deus ao celibato. Por quê? Porque ele tem tanto amor, tanta dedicação por essas coisas eternas, que o presente se torna um empecilho para a sua missão. Mas isso não é dado a todos, é dado a alguns. Então o esclarecimento é esse. Fiquem com Deus.